mais um semanário informativo. Esta semana, em que se ficou a conhecer os vencedores da Taça de Portugal Placar e Feminina. Os destaques desta semana vão para os vencedores da Taça de Portugal Placar e Feminina. Destaque ainda para a dupla de voleibol de praia portuguesa João Pedrosa e Hugo Campos, que vão estrear no World Tour deste ano no México, mais concretamente no Beach Pro Tour La Paz Challenge, a caminhada rumo aos Jogos Olímpicos de Paris em 2024. Fim de semana de festa no voleibol português, com a realização da Final Four da Taça de Portugal Placar e Feminina em Viana do Castelo, com começo na sexta-feira com as meias finais femininas. A AJM Futebol Clube do Porto venceu frente ao Vila Condense por 3-1 e assim garantiu uma vaga na final, tal com o Sporting, que venceu o PV 2014 Colégio Fanor pelo mesmo resultado. E assim, a final ficou marcada por um clássico nacional entre a AJM Futebol Clube do Porto e Sporting. No sábado, a final feminina foi decidida num jogo renhido e emocionante, decidido na negra, com vitória do Sporting, que conquistou assim a sua terceira Taça de Portugal e quebrou um jejum de 37 anos sem conquista na prova rainha do voleibol português. A final da Taça de Portugal feminina contou com um clássico entre o Sporting e a AJM Futebol Clube do Porto. O Centro Cultural de Viana do Castelo e o Sporting a fazer história ao reerguer a taça passados mais de 35 anos. Finalizada a apresentação de ambas as equipas, a AJM Futebol Clube do Porto abriu o marcador, mas o Sporting foi implacável e construiu desde cedo uma confortável vantagem. Ao ver o adversário com uma distância de 5 pontos, Rui Moreira pediu o primeiro time-out da partida. No entanto, as leoas estavam imparáveis e continuaram a escalar no placar, atingindo uma diferença de 8 pontos. Temendo o pior, o treinador da Jesus Branco voltou a pedir para reunir com a equipa. As palavras do seu orientador foram o suficiente para as portistas reagirem e diminuírem gradualmente a diferença. Com a sua vantagem a diminuir para os 3 pontos, o treinador Rui Costa pediu o time-out para impedir que as rivais se aproximassem ainda mais. Os adeptos de ambas as equipas ficaram com a ansiedade à flor da pele ao ver o marcador chegar aos 20-24 a favor do Sporting, mas as portistas não deram descanso e somaram mais 2 pontos. Depois de mais um tempo solicitado pelo treinador das Leoas, a melhor concretizadora do primeiro set, Vanessa Paquete, marcou o 25º ponto, congelando o marcador aos 22-25. O placar voltou a ser aberto pela equipa Tenha no segundo set. E desta vez, as portistas não deram espaço para o Sporting superiorizar-se no marcador. Apesar do treinador Rui Costa reunir-se com o seu plantel e ter feito alterações na equipa em campo, não foi o suficiente para impedir que a equipa orientada por Rui Moreira conquistasse uma diferença de 6 pontos. Mas foi só de pouca dura e depois de mais umas substituições da equipa do Sporting, estas diminuíram paulatinamente a diferença até aos 15-16 e depois conseguiram o tão desejado empate aos 21 e aos 22. 2 bloqueios das camisolas 4 e 8 do Porto e um ataque de Vitória Pinto, que se destacou como melhor pontuadora da final, deram vitória do set por 25-23 à Jesus e Branco. O terceiro set começou bastante renhido, com ambas as equipas a lutar por uma vantagem, mas o marcador saltitava aos pontos entre os plantéis. Após estar igualado aos 11 pontos, um amorti de Saraiva, um serviço de Vanessa Paquete e uma série de erros não forçados de ambas as equipas contribuiu para a equipa orientada por Rui Costa superiorizar-se no marcador aos 17-13. Após falarem com o seu treinador, as portistas reconquistaram o marcador e igualaram a partida aos 23. A ação da torcida dos adeptos Quirolt, com um serviço direto e um ataque de primeiro toque da camisola número 4 azul e branco, fecharam mais um set por 25-23.
apito soou para o começo de mais um set. Apesar de um início decidido ponto, a JM Futebol Clube do Porto conseguiu distanciar-se ligeiramente do marcador. Mas as meninas mostraram que não iriam desistir tão facilmente e depois de mais uns pontos decididos taco-taco, o marcador igualou aos 17 pontos. Saindo a sobrar dúvidas, um ponto de Maria Gomes e 3 de Bárbara Gomes deixaram bem claro que a equipa de Rui Costa estava disposta a ir à negra. Ao ver o seu rival com uma diferença de 6 pontos, Rui Moreira fez substituições na equipa, mas não obteve o resultado desejado. Um serviço direto de Thaís Saraiva fechou o set aos 25-17 e levou a decisão do vencedor da rainha para a negra. As leoas entraram no último set com as garras de fora e marcaram logo 3 pontos consecutivos. Mas depois de um time-out pedido por Rui Moreira, o seu plantel conseguiu igualar a partida aos 3 pontos. Com o set a ser bastante renhido, Rui Costa pediu para reunir-se e fez alterações na equipa em campo. 2 pontos de Maria Gomes fez com que a equipa das verdes e branco conquistasse uma diferença de 3 pontos. Mas, mais uma vez, a JM Futebol Clube do Porto repostou à altura e igualou a partida aos 12 pontos. Os adeptos estavam com as emoções ao rubro. Um ponto de Vanessa Paquete e um erro de Ana Gamboa fez o Sporting estar a 1 ponto da vitória. Mas depois de um amorti de Kira Holt, Rui Costa pediu para dar as últimas palavras de motivação à equipa e Jade Choroto marcou o último ponto da partida que deu a vitória da taça por 15-13. Festa em Viana do Castelo, com o Sporting a voltar a levar a taça para casa depois de ter conquistado a Prova Rainha em 1986 e 1985. Já a JM Futebol Porto é o 3º ano consecutivo que perde na final, após ser bicampeão da Taça de Portugal feminina. Já as meias finais da Taça Placar ocorreram no sábado, com o derby da capital a ser vencido pelo Sport Lisboa e Benfica pela margem máxima, que assim garantiu uma vaga na final, tal como a Fonte do Bastardo, que venceu o Castelo da Maia por 3-0. A final entre Benfica e a Fonte do Bastardo foi marcada por algum desequilíbrio, com triunfo a favorecer os encarnados, que com esta vitória passam a somar 20 títulos de vencedor da Prova Rainha do Voleibol Nacional. O Centro Cultural de Viana do Castelo encheu para assistir à final da Taça de Portugal Placar, que colocou o Sport Lisboa Benfica e a Associação de Jovens da Fonte do Bastardo frente a frente para a discussão de mais um título. Embalados pelo hino nacional entoado pelos adeptos que compunham a casa em Viana do Castelo, os benfiquistas abriram o marcador numa jogada ao segundo toque de Tiago Violas e rapidamente aumentaram a vantagem para 4 pontos. A resposta açoriana surgiu após o time-out pedido pelo treinador Nuno Abrantes. No entanto, as águias nunca deixaram que o Bastardo diminuísse a desvantagem para menos de 2 pontos. O Video Challenge voltou a ser utilizado na final de uma competição e auxiliou a dupla de arbitragem na tomada de decisões. No primeiro set, o sistema foi decisivo após um toque na vareta por parte de um dos jogadores da equipa açoriana, dando mais um ponto aos encarnados, que venceram o parcial por 25-21. No segundo set foi a Fonte do Bastardo a entrar melhor, ao estabelecer o 2-0 no marcador. A equipa da Luz respondeu e empatou o parcial no início de set, que ficou marcado pelo constante equilíbrio no placar. As águias abriram uma vantagem de 4 pontos, que levou Nuno Abrantes a reunir os atletas e afinar a tática da equipa. A pausa resultou e uma aproximação da Fonte desequilibrou os encarnados, forçando Marcel Matos, treinador benfiquista, a conferenciar com as águias, que reentraram em força no parcial e voaram para o 2-0 com o 25-19 no marcador. Uma jogada rápida de Rafa abriu o placar para o Benfica no terceiro set, mas a experiência de Kaique fez com que o Bastardo prontamente respondesse e provasse que não ia desistir da conquista do troféu, apesar da desvantagem em sets. A equipa da Praia da Vitória conseguiu mesmo estabelecer uma vantagem de 2 pontos, mas os benfiquistas não queriam perder outra final para os açorianos e rapidamente deram a volta ao marcador, colocando-se na liderança. A troca no placar voltou a acontecer e Marcel Matos reuniu o grupo encarnado, que voltou à quadra, para o restante do parcial que viria a ser discutido
até à reta final. Os constantes empates no marcador só pararam quando as Águias igualaram a 18 e não deixaram que os açorianos marcassem mais nenhum ponto, fechando o encontro em 25-18 e vencendo a Taça de Portugal Placar 2023. No final do encontro, o técnico da Fonte do Bastardo, Nuno Abrantes, destacou o espírito de superação da equipa, dadas as circunstâncias nas quais chegaram à prova, após dificuldades de deslocação devido ao mau tempo que se fez sentir nos Açores. No entanto, afirmou que desta vez isso não foi suficiente para travar um Benfica merecedor da conquista. Houve coisas boas da situação, retirou-nos qualquer pressão ou responsabilidade de ganhar o troféu nas circunstâncias surreais em que aqui chegamos. Tivemos de agarrar a isso, à superação, só que hoje não foi possível, também por mérito do Benfica. Marcelo Matos falou num jogo bem disputado pelo Benfica, frente a um adversário muito complicado, e afirmou que a equipa encarnada queria dar uma resposta ao jogo da Supertaça. A gente consegue uma vitória porque a gente estava jogando bem e teria que cair muito. Eu acho que para perder o jogo hoje, os caras estavam concentrados, queriam dar uma resposta também pela Supertaça que a gente perdeu lá no início. E agora a gente segue aí para a meia-final e final do campeonato, tentar chegar na final. Com esta vitória, o Sport Lisboa e Benfica ergueu a Taça de Portugal Placar diante dos adeptos que festejaram em Viana do Castelo e somou a 20ª conquista nesta competição nacional. No próximo domingo, começa a disputa da divisão de elite da Liga Lidl, com a AJM Futebol Clube do Porto a deslocar seus Açores para jogar com o Clube Capa, e o Leixões a viajar até a capital para jogar com o Sporting. Quanto à Taça Federação, o Sporting Clube de Espinho irá jogar com o Benfica, o Castelo da Maia com Vila Condense, o Braga com Vitória e o Clube Esportes da Madeira com o PV 2014 Colégio Afanor. Relativamente à divisão de elite da Liga Una, no sábado o Benfica desloca-se a Matosinhos para jogar contra o Leixões e a Fonte do Bastardo viaja a Lisboa para jogar com o Sporting. Quanto à Taça Federação, o Santo Tirso irá jogar com Vitória, o Sporting Clube de Espinho com o Castelo da Maia, o Ala de Gondomar com a Associação Acadêmica de Espinho e o São Mamed com os Moris. E nas areias, a dupla portuguesa João Pedrosa e Hugo Campos viajou até o México para iniciar a caminhada rumo aos Jogos Olímpicos de Paris em 2024. No dia 16, vão disputar a fase de qualificação do Beach Pro Tour La Paz Challenge, que lhes permitirá dar o acesso ao quadro principal do Challenge La Paz 2023. A dupla estreia-se assim no World Tour deste ano. A Vôlei TV leva até si o embate entre Sporting Clube de Espinho e Sport Lisboa e Benfica no domingo. O apito inicial soa às 16 horas. Da minha parte é tudo. Obrigada por ter estado desse lado. Já sabe, fique bem, fique com a sua Vôlei TV.